A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Eu quero convidar os irmãos para que abram comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24. Capítulo de número 24. Serei breve, irmãos, levando em consideração as horas. Usarei o tempo normal aqui, o tempo viável. Capítulo 24 e versículo de número 36 até o 40. Diz assim: todos encontraram? Amém? Amém. Capítulo 24, versículo 36 até o 40. A epígrafe é: o sermão continua, exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Só para fechar aqui, irmãos, vou até o 42. Diz assim: estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. E fechando no versículo 24, 42, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Irmãos, há cerca de mais ou menos um ano, eu preguei aqui sobre a vinda de Cristo. Eu senti no meu coração de falar novamente sobre o tema. Em primeiro lugar, irmãos, eu ouvi um relato de um pastor. Ele contava que um determinado domingo apareceu ali na igreja um senhor que há muito tempo não vinha para a igreja, de família ali, nascido ali, criado ali dentro daquela igreja. E de repente o homem, ele era botânico. Então o pastor, quando viu aquele homem entrando ali dentro da igreja, ele se esforçou para procurar na Bíblia para falar sobre botânica, porque o homem entrou, o homem formado nessa área, trabalhando nessa área. Ele disse: não, eu vou falar. O pastor imaginou: eu vou falar aqui sobre botânica. E começou a falar sobre botânica, arranjou alguns versículos, alguma coisa nas escrituras, e fez um arranjado, porque o homem tinha entrado e há muito tempo que ele não vinha, ele queria agradar aquela pessoa. E de repente o homem sai. Quando ele está falando ali sobre botânica, o homem saiu. Mas o pastor tinha uma certa amizade com ele, e de repente encontrou ele um outro dia na rua e falou: olha, eu estava pregando tal, e de repente você saiu. Aí ele olhou para o pastor e falou: pastor, eu trabalho o tempo todinho com botânica, é o meu trabalho, eu venho para a igreja para ouvir uma palavra da parte de Deus, e de repente eu venho e vejo o senhor falando aqui sobre botânica. Então, irmãos, quando a gente, louvado seja Deus, medita na palavra de Deus, a gente tem que levar em consideração aquilo que Deus quer falar para a igreja. Jamais a gente deve olhar para algum problema, olhar para alguma situação. Não, temos que levar em consideração aquilo que Deus quer falar, aquilo que a igreja precisa, aquilo que a igreja necessita. É isso aí, porque o pregador, ele é um canal de Deus, louvado seja Deus, é aquele que Deus usa em suas mãos, mas ele é apenas um instrumento. A palavra quem manda é Deus, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ela não volta vazia. Meus queridos irmãos, eu fiz aqui uma leitura, e o versículo 36 ele diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas o versículo de número 37 diz: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí eu me prendi aqui, irmãos. Eu acredito que os irmãos conhecem o sermão profético de Jesus,
que é no capítulo 24 e ainda também no capítulo 25. E é muito interessante aqui, ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu estava meditando comigo, como é que era os dias de Noé? O que é que acontecia nos dias de Noé? Porque aqui está dizendo que os dias do Filho do Homem, a vinda dele será como os dias de Noé. O que é que acontecia nos dias de Noé? Nos dias de Noé acontecia, irmãos, uma maldade muito grande. A Bíblia diz que Deus viu que a maldade no coração do homem era continuamente, a maldade muito grande. Mas a Bíblia também fala que acontecia corrupção. A Bíblia não chega a detalhar que tipo de coisa é esse, mas a gente acredita que de todas as coisas ele destaca a violência. Os dias de Noé eram dias violentos, né? Se a gente olhar para os dias atuais em que nós estamos vivendo, também são violentos esses dias, né? Muito violentos. Eu vi uma notícia aí, essa semana mesmo ainda, uma coisa terrível, irmão. A gente fica imaginando como é que o homem, o ser humano, tem coragem de fazer uma coisa dessa com seu semelhante. Muitas das vezes com a esposa, muitas das vezes até com um filho, mas ele chega a tal situação quando ele não tem a Deus na sua vida. Mas eu estava olhando, irmãos, o interessante aqui é que nos dias de Noé existia uma família, a família de Noé, e essa família era a família que servia a Deus ali. Louvado seja Deus, somente eles. Eu fico olhando, irmãos, é tão interessante, somente Noé e a sua família servia a Deus. A Bíblia diz que eram 8 pessoas que serviam a Deus. Pedro fala, 8 pessoas, Noé e sua família, né? Os filhos e as esposas, ao todo 8 pessoas. E eu fico olhando, irmãos, como é que Noé, ele chega a levar todos os filhos dele para a arca. Diz a Bíblia que ele pregava ali, ele era um pregoeiro da justiça. Ele pregava a justiça de Deus no meio daquele povo corrompido, daquele povo caído, né? Ele pregava ali. Mas, irmãos, só se salvou somente 8 pessoas na arca, de toda aquela civilização que tinha ali. Mas o que eu fico olhando, irmãos, e achando interessante, é que lá no Antigo Testamento, se a gente for ver aqui, se a gente for dar uma olhadinha aqui, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus já trabalhava, né, nas vidas, porque muitas das vezes a gente pode confundir um pouco, que a gente entende que o ministério do Espírito Santo é agora, depois que a igreja surgiu, depois que Cristo instituiu a igreja, depois que Cristo fundou a igreja. Mas porém o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, louvado seja Deus, ele já atuava. Se a gente vir aqui, irmãos, para o versículo de número 3, do capítulo de número 6 do livro de Gênesis, está escrito assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Isso é um sinal que o Espírito Santo de Deus, mesmo diante daquela geração corrompida, ele usava também ali Noé para falar a palavra de Deus. Ele também procurava tocar nos corações, falar nos corações. Porém, irmãos, a coisa estava feia, sabe? A degeneração, a corrupção estava tão grande que as pessoas não quiseram saber. Deus diz, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Ou seja, eu não vou insistir, né? Eu não vou insistir. E daqueles dias não insistiu, né? A gente sabe que hoje nós estamos no período do Espírito Santo, no ministério dele. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, ele convence o homem da justiça, né? Do pecado e da justiça. Agora, o que eu estava olhando aqui interessante, irmãos, vejam comigo como é interessante isso aqui. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eu acabei de falar aqui que tinha violência nos dias de Noé. Mas veja aqui, irmãos, o evangelista aqui, ele não faz alusão a essa violência. Quem fez fui eu aqui, né? Eu fui lá, tal. Mas veja como é que ele diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Irmãos, será se comer é pecado?
Será se casar é pecado? Será se pegar a filha ou o filho e dar em casamento é pecado? E por que o evangelista aqui ele não faz alusão à violência que tinha naqueles dias? Ele faz alusão aqui a comer, a beber, né? E a casar e a dar em casamento. Por quê? É interessante, né? É interessante. Por quê, irmãos? Porque o coração do povo estava justamente nessas coisas. E eu quero dizer para os irmãos que esse sermão profético, Jesus falou em particular para os discípulos. Ele não estava falando diante daquela multidão de 5.000 pessoas. Ele não estava falando diante de uma multidão de 4.000 ou 3.000 ou 1.000 pessoas. Ele falou em particular para os discípulos. A gente pode ver aí, se a gente ler aí no capítulo 24, ainda no capítulo 24, a gente lendo no início, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não haja de ser derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus falou diretamente aqui para os discípulos e por extensão para nós, a igreja. Louvado seja Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Para a igreja está apercebida. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque a gente sabe, irmãos, a Bíblia fala de violência. Se você for ler lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a seguir, ali está dizendo que haveria homens enganadores, sem afeto natural, homens egoístas. Claro, a Bíblia fala em outras passagens sobre a violência. A violência também é um sinal da vida de Cristo, mas Cristo também tem sinal para a sua igreja, e para a sua igreja ele diz que ela tem que estar apercebida. Louvado seja Deus. Tem que estar percebido, irmãos. Tem muita gente, a gente sabe que nós estamos vivendo na igreja da última hora. A igreja da primeira hora foi ali no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja da última hora é essa igreja aqui, irmãos. Eu acredito que Jesus está às portas. Eu acredito que em qualquer momento ele volta. Louvado seja Deus, porque ele prometeu. Aleluia. Eu acredito que a qualquer momento ele volta. Antigamente, irmãos, tinha uma igreja aí que dizia assim: vivamos hoje como se Jesus viesse amanhã. Não, vamos viver hoje como se Jesus viesse a qualquer momento. A qualquer momento ele pode aparecer. Louvado seja Deus. A qualquer momento a trombeta ela pode tocar. A qualquer momento essa igreja pode ser arrebatada. Louvado seja Deus. Ele prometeu muitas das vezes que iria e viria e buscaria essa igreja, que arrebataria essa igreja, que levaria essa igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí eu fico olhando, irmãos, tinha uma arca. A arca simboliza Jesus. A arca foi um sinal de salvação e de livramento. Jesus é aquele que nos salva e é também aquele que nos livra da ira futura, conforme 1 Tessalonicenses 1:10. Ele nos livra da ira futura. Algumas pessoas aí, há uns tempos atrás, me perguntou se Jesus ele viria, né? Em vez de quando alguém pergunta alguma coisa, Jesus ele vai vir depois da grande tribulação, Jesus ele vai vir antes da grande tribulação, Jesus ele vai vir no meio da grande tribulação. Tem até uns nomezinhos técnicos para isso, né? Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. E eu fui e falei: não, olha, acontece o seguinte, né? Jesus não pode vir no meio da grande tribulação, porque aí, onde é que fica a eminência? Não pode vir depois da grande tribulação, porque também, onde é que fica a eminência? Que eminência é essa? Eminência é porque a gente, a qualquer momento, é um sinal de alerta, é um sinal de urgência. A qualquer momento ele pode vir. E se a pessoa sabe que ele vem no meio da grande tribulação, para que é que servem os sinais também? Aí só esperar o meio da tribulação, pronto. Ah não, vem depois da grande tribulação. Espera o final da grande tribulação. Para onde é que ficam os sinais? Para onde é que fica a eminência? Irmãos, nós sabemos que a qualquer momento ele vem. Louvado seja Deus. Aleluia. No passado essa igreja pregava mais sobre o arrebatamento, irmãos. Existia até um quadrilátero que dizia que Jesus vem. Jesus cura,
Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vem. Era um quadrilátero, mais ou menos isso. Eu via isso antigamente. Então, mas a coisa vai ficando, de repente outras coisas vai entrando e a gente vai se preocupando com outras coisas. De repente a coisa vai ficando mais social, se preocupando mais com festas, se preocupando mais com roupas, se preocupando com arranjos, se preocupando com isso, se preocupando com aquilo e etc. E muitas das vezes deixando de lado, louvado seja Deus, o anúncio da vinda de Cristo, que a qualquer momento Ele pode vir. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. E é uma das coisas, quando não se fala mais na coisa, é porque não se dá muito mais importância. Quando se dá importância, fala sobre aquela coisa. Quando não se dá muita importância, não, vamos falar sobre outras coisas. Só que tem uma coisa, irmão, vai ser uma surpresa muito grande, quando Jesus vier. Que surpresa grande vai ser, né? Surpresa grande. Porque muita gente está envolvido com tantas outras coisas. Meu Deus do céu, a qualquer momento Jesus vem. Estejamos alerta, estejamos apercebidos. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque, irmãos, muitas das vezes fica como aquelas 5, 10 virgens. Todas elas dormiram, tosquenejaram, um sono leve, né? Tosquenejou. Mas 5 também estavam totalmente despreparadas ali. Não levaram o azeite. Foram comprar na hora e aconteceu tudo aquilo, né? Porém, irmãos, aqui nós devemos estar apercebido. A qualquer momento Jesus vem. Esta palavra aqui, irmãos, ela ainda tem o mesmo poder. Louvado seja Deus, essa palavra aqui ainda tem a mesma autoridade. Louvado seja Deus, essa palavra aqui, irmãos, ela ainda faz o efeito dela. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Aleluia, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Diz também: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Existem igrejas, irmãos, que já desacreditaram do arrebatamento da igreja. Existem pastores, eu conheço pastores aí, que antigamente até gostava de ouvi-los, mas de repente não, o arrebatamento da igreja é uma coisa simbólica. Que negócio é esse? Ah, não, é simbólico, não vai acontecer, é simbólico. Vai acontecer, irmãos, o arrebatamento vai acontecer, louvado seja Deus. E tomara que fosse essa noite, aleluia, para essa igreja ser arrebatada e o Covid-19 ficar aí. Tomara que fosse essa noite, louvado seja Deus, ainda antes do findar desse culto, porque a Bíblia diz: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Mas, irmãos, muita gente está desapercebido, e infelizmente entrou, muitas das vezes, disfarçado, camuflado aí no nosso meio, a teologia da prosperidade. É a maioria dos crentes querendo ser rico, querendo enricar. Não existe problema nenhum nisso, em querer ser rico. O problema é colocar o coração demais nessas coisas. Note que diz assim: comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Irmão, então, quem que não come? Quem que não casa? Quem que tem seus filhos não dá em casamento? Mas é porque o coração estava voltado para aquelas coisas, para as coisas materiais, para as coisas do mundo. Louvado seja Deus. E a igreja, irmãos, ela tem que continuar avante na sua marcha. Louvado seja Deus. Então ele diz aqui: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Quer dizer, gente vai ficar e gente vai subir. E tem que se estar apercebido. É como eu li aqui no versículo 36. Daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Irmão, já apareceu tanta gente dizendo que Jesus viria em tal momento. Guilherme Miller, fundador do Adventismo no 7º dia, né? Tanto que a igreja adventista tem esse nome, Advento, por conta que ele marcou lá, ficou envergonhado. Também Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, chegou a prognosticar a coisa 3 vezes, né? E não deu certo. Aqui no Brasil tem Valnice Milhomes, também já chegou a marcar, e outras pessoas aqui. Irmãos, mas ninguém sabe. Louvado seja Deus, tem que estar alerta, porque a qualquer momento ele pode aparecer. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, uma coisa aqui, um ponto, né? Como eu já falei,
muitas das vezes não se fala mais no arrebatamento, não se fala mais. As pregações que a gente ouve, muitas das vezes, em muitos lugares, é para massagear o ego. Não, você vai vencer. Você vai vencer. E às vezes quer que a pessoa vença no pecado, cheio de pecado. Não, você vai vencer. E até nos hinos a gente vê aqueles hinos massageando o ego, tirando Jesus da letra. Irmãos, quando tira Jesus da coisa, fica ruim. Quando tira Jesus da coisa, fica ruim. Jesus tem que ter prioridade aqui. Jesus tem que ter preeminência aqui. Louvado seja Deus, porque Ele é o dono da igreja. Aleluia! E é Ele que vem buscar essa igreja. Mas infelizmente, irmãos, muitas mensagens é de motivação. Muitas mensagens é para massagear o ego. Muitas mensagens, né? A gente de vez em quando vê algum pregador dizendo: não, fui pregar em determinada igreja, antes o pastor me levou no quartinho lá, na secretaria, e falou: olha, não fale sobre isso, não fale sobre isso, a igreja está assim, assim. Irmãos, quem sabe disso é Jesus Cristo. Quem sabe o que a igreja necessita é Jesus Cristo. Quem sabe o que a igreja precisa é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não se fala mais. Uma outra coisa que é interessante é a sobriedade. O que é ser sóbrio? Sóbrio é a pessoa estar livre de entorpecência, livre de efeito do álcool. E essa palavra ela se estende muito. Não é só a definição que eu vou dar aqui não, mas já é uma definição bem que já vai satisfaz aqui para o motivo que nós estamos aplicando. Então, o que é que acontece? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que sabe o que faz. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que sabe o que quer. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que sabe aonde vai chegar. Louvado seja Deus. Porque, irmão, se não tomar cuidado, muitas das vezes a pessoa entra pelo caminho do mundanismo, entra pelo caminho do pecado, porque ela não sabe onde ela vai chegar. Mas essa igreja aqui, ela é sóbria. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então é isso, irmão, que Deus nos ajude. O relógio ali, como é o nosso amigo, ele já está chegando ali os momentos finais. Quero pedir aqui as orações dos irmãos em meu favor. Necessito das vossas orações, também eu, minha família. E é isso aí, que Deus em Cristo vos abençoe. E é isso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.